Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o BTCI, fundo de papel do BTG. E cara, esse fundo aqui, ele vem tendo assim, resultados legais mês após mês. A fusão, né? Para quem não sabe, esse fundo era o antigo FEX e BTCR, né? Os dois se fundiram e virou BTCI. E cara, essa fusão fez muito bem para os fundos. Era uma coisa que eu falava, sim, toda hora eu falava no canal aqui sobre isso, e aconteceu. E aqui, ó, esse fundo é um caso de sucesso dessas incorporações, do ganho que o cotista pode ter, né? Porque antes a gente tinha aí dois fundos de 500 milhões de reais, pequenos e tal, né? Agora a gente tem um fundo grande de 1 bi, indo para 70 mil cotistas, então tipo, a liquidez ficando muito boa, a tendo uma base sólida de cotistas. Então, assim, o cotista só ganhou. Vamos lá. A cota tá tipo 9,30 mais ou menos, patrimonial é 10,15, ainda tá distante, né? Pagou 10,6 cents, que dá um dividendo aí de quase 15% em relação à cota mercado. Ele faz alguns comentários, cenário macro, Selic e tal, né? O pessoal tá esperando um corte na Selic de 1,25 pontos aí até o final do ano. Vamos ver se acontece mesmo. Varia muito da casa que você está olhando o relatório. Tipo, o BTG já trata a inflação nos patamares mais baixos dentre o mercado, né? O mercado trabalha em focos, trabalha com inflação de mais ou menos 5,8. O Itaú eu já consigo ver um pouquinho mais pessimista. E o povo do BTG já coloca a inflação, por exemplo, lá em 5,5, até menos. Acho que é 5,3, não lembro a última projeção que eu vi deles. Então, assim, depende muito da casa que você está olhando para fazer essa questão de corte de Selic. Aqui na DRE dele, a gente vê que gerou 12 cents, pagou 11, né, números arredondados aqui, e a gente vai acompanhando. O fundo tem aí 4 centavinhos acumulado por cota. Legal, né? Gráfico de rentabilidade, galera, tá desde 2011, porque o FEX que mordeu o BTCR. O FEX é um fundo antigão. Mas BTCI mesmo mal tem um ano, né? Eu acho que assim, quem sabe no momento, né, futuro, não pegar esse gráfico aqui e colocar, né, só BTCI. Né? Pode até deixar o histórico, tá, mas fazer um gráfico do momento da fusão para frente. Acho que seria bem legal aí para a gente ter uma ideia. Olha a base de cotistas, como é que cresceu bem. Olha só como é que é. Olha o FEX. Aí incorporou o BTCI, foi para quase 40 mil e depois ó, foi embora. Foi embora e tá ganhando cotista de forma bem legal. Claro, eles fizeram um split, né? Jogaram o fundo para base 10, o que também ajuda a ganhar cotista, querendo ou não, a base 10 traz mais gente, mas é aquela coisa. Tenho certeza que se fosse FEX e BTCR isolados, os dois base 10, não ia ter esse salto no número de cotistas que está tendo. A fusão já quase que dobrou o número de cotistas, né? Saiu de 23 mil para 36. Para quem era cotista do BTCI, de fato, né, entrou num produto com uma base bem mais sólida. E aí, agora a gente vê o fundo indo para 63 mil cotistas, daqui a pouco está com 70 mil. Movimento muito bom, num curto período de tempo, o fundo ganhando 3 vezes o número de cotistas que ele tinha, né? Para vocês verem casos de sucesso no que tange incorporação. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, galera, que tem que incorporar. Não dá pra gente ter uma indústria de fundos imobiliários com 400 e não sei quantos fundos, cara. É insustentável. Essas gestoras que tem aí, que estão criando fundos à torta e direita, tem que botar um freio nesses caras, né? Tem muita gestora aí que começa fundo pra lá, fundo pra cá, toda hora fundo novo e tal. Vamos focar, né? Vamos focar. Ainda mais papel, cara. Papel é aquela coisa. Você vai ter se você quer ter vários fundos de papel, é um fundo CDI, um fundo IPCA, um fundo indexador misto, um fundo high grade, um fundo high yield. E o de indexador misto você faz um middle risk nele. Acabou. Receita de bolo. Mas aí o que as gestoras começam a fazer? Começam a fazer aquele monte de fundo. Você vê igual a RBR é um grande exemplo disso. Tem uma penca de fundo, você nem sabe mais o que é o quê. Um monte de fundinho pequenininho e tal, uma bagunça, uma loucura. O cotista bate o olho e fala, tá, qual que eu escolho? Então é melhor a gente focar em produtos consolidados e tal, porque é o que eu falo com vocês. Mais de 400 fundos imobiliários. Aqui no canal, eu acompanho mais ou menos uns 150. Não acompanho menos da metade, porque são os fundos que
que tem número de cotistas razoável, que acontece coisa razoável. Também não vou ficar lá, vou ficar acompanhando, por exemplo, o ONEF 11, que é um monativo, que não tem muito cotista, então não tem por que eu gravar vídeo num desse, não faz sentido. O tempo que eu gasto para fazer um vídeo não reflete na visualização nem nada do gênero. Então não fica no nosso acompanhamento. Mas assim, desses 150 fundos que eu acompanho, se você conseguir juntar para mim 50 bons fundos, montar uma carteira, eu vi você falando, montar uma carteira para mim de 50 fundos. Você já vai cagar sangue para fazer. Então, assim, cara, a gente precisa consolidar a indústria. Eu falo isso direto e reto, principalmente no setor de laje corporativa e shopping, que a gente tem pouquíssimas opções e cheio de monativo perdido. Cara, monativo já deu. Monativo era lá para 2013, 12, quando começou, beleza, era monativo. Hoje em dia não. Hoje em dia é inadmissível existir monativos no mercado. Então, os cotistas precisam se unir, os fundos, né, os institucionais que têm posição grande, tem que se unir para começar a absorver esses caras, né? Pega lá os shopping center, junta 5 monativos em um, laje corporativa idem, porque o mercado só ganha. O mercado só ganha com isso. Mas é difícil disso acontecer porque, né, quem tem o poder maior para fazer isso, que são os institucionais, o institucional vai foder o coleguinha dele? Vai virar pro coleguinha dele e falar, meu irmão, tô incorporando esse fundo aqui nesse, aí você vai perder sua taxinha de gestão? Não vai, meu irmão, não vai. Mas, sim, é um movimento que tem que acontecer. Precisa acontecer, urgente. Tem que parar com esse coleguismo barato aí entre pessoal do mercado e começar a focar na indústria, né? Não tem jeito. Principalmente os monativos. Monativo para mim morreu. Pega, né? Não vou falar para botar fogo nos monativos porque não dá, mas que tem que incorporar esses fundos, já passou da hora. Porque senão, também, não incorporando, sabe o que acontece? Começa aqueles movimentos fajuto de querer liquidar os fundos a preço de banana. Igual a gente já viu. Aí não rola, né? Aí não rola também. Pegar o dinheiro do cotista e rasgar só para falar, não, vamos destravar valor nisso aqui, não dá. Melhor caminho é incorporar. Então, enfim, vamos seguindo. Carteira dele, o grosso está em IPCA, ele já esteve até com uma posição maior em CDI, ele está bem posicionado em IPCA agora, bem tranquilo, para um possível corte da Selic, ele já está organizado, ele não precisa ficar se movendo demais, não. A alocação para o segmento de residencial logístico é o carro-chefe. Eu não me lembro de cabeça, mas era assim, o FEX ou o BTC. Um dos dois, cada um dos fundos era focado no... Um era focado no residencial, o outro era focado no logístico. Juntou os dois, ficou aí bem distribuído. E tenho certeza que conforme o tempo for passando, ele conseguir emitir, conseguir crescer. Agora um fundo de 1 bi, meu irmão, ele tem poder para emitir, né? Ele tem capacidade. E conforme ele fazer grandes emissões, porque imagina, 2 fundos de 500 milhões, você quer crescer, você tem que fazer uma emissão de 200, já é uma emissão pesada. Agora, para um fundo de 1 bi, uma emissão de 200 não é nada. Né? É extremamente fácil de captar dinheiro. Para começar a virar emissão grande aqui, tem que ser mais de 300 milhões, para começar a pesar no bolso do cotista na preferência. No resto, meu amigo, 200 milhões, 100 milhões que seja, é dinheiro de pinga para o fundo conseguir captar. Então eu estou bem curioso para ver no segundo momento, quando ele consiga, para qual direção que vai essa carteira, né? Se ele vai botar um terceiro setor. A gente tem um terceiro, no caso, é o shopping, mas é muito pouco. Se ele vai entrar em outro setor, se ele vai ficar focado nesses dois, a gente vai acompanhando. Ele é bem diversificado, tem 2 posições acima de 5%, o restante bem diluidinho. Outro ponto que a incorporação fez bem para esse fundo é isso, a diluição de riscos. Você tinha 2 carteiras com suas concentrações, juntou as 2, pum, diluiu. Ficou com uma baita de uma carteira, super diluída, as posições pequenininhas, sem dor de cabeça. Tem um pouquinho de fundo imobiliário aqui, vocês sabem a minha opinião quanto a fundo de CRI ter outros fundos imobiliários, não gosto, não é a estratégia que eu gosto, não me agrada, pelo menos são assim, posições pequenas, né? Se a gente olhar, não é nada muito absurdo, tipo Kinip, 27 milhões, cara, com a liquidez que o Kinip tem, ele consegue sair dessa posição até fácil. XPCI 19 já vai cagar um pouquinho de sangue para conseguir sair. VGIP 11 ele já consegue sair até de forma razoável. HREC 0 liquidez, ele tá preso aqui. MCCI ele consegue liquidar fácil. MGCR a liquidez é ruim, mas se ele fizer um trabalho um pouco mais dedicado ele consegue se livrar. Então vamos ver. Aqui a tabelinha de sensibilidade, hoje sendo negociada a 9,30, como é que fica, né?
Muitos de vocês perguntam, por que que não recebo isso? Não sei o que, galera, isso aqui considera até o vencimento, você carregar até o vencimento e tal. Enfim, essa tabela é bem complexa. Por mais que ela pareça um negócio simples, ela é bem complexa. E para ter essa rentabilidade aqui, você vai ter que carregar até o final e tal. Enfim, não é tão simples quanto parece. Aqui as operações, tudo adimplente, tem duas que dão dorzinha de cabeça. Eu vou passar aqui de uma bem rápida para a gente ver. Legal, né, que eles colocam uma descrição e tal e botam status da operação, você sabe como é que tá rolando. Aí a gente tem duas aqui que tá com uma dorzinha de cabeça. A Carvalho de vez em quando dá dor de cabeça, depois volta, normal, a gente já tá ligado nela aí. Temos esse Rio Pet, que a empresa está em recuperação judicial e tal, já tá dando dor de cabeça pra gente. A gente vai ver mais sobre ela lá na frente. E tem outra aqui, ó, que está parcialmente inadimplente. Quer ver? Cadê ela? Essa aqui, ó. Parcialmente adimplente com tratativas em andamento para recuperação do saldo devedor. Então estão ajustando isso aí. A gente consegue ver aqui no final, nos finalmente do relatório, tem aqui as informações. Essa é para mim, já até falei isso outras vezes, né? Essa parte de acompanhamento tinha que estar lá em cima, na cara do gol. Então a gente vê Rio Pet, já falamos sobre isso. A empresa está em recuperação judicial, é 1,2% do patrimônio e o impacto é de 0,007 na distribuição. E a gente fica acompanhando aí para ver o que vai acontecer, qual direção que vai. Agora, né? Tem que ter uma paciênciazinha, né? Para ver. Então, até executando a dívida aqui, né? Executando as garantias. Enfim, galera, é isso que a gente tem para comentar sobre o BTCI. Um caso de sucesso da incorporação, mostra o valor que essas incorporações têm para a gente. É uma coisa que a gente tem que cobrar cada vez mais, né? Se o institucional não quer fazer, para não ferrar o coleguinha, né, não tirar dinheiro da casa do coleguinha, nós como cotistas temos que cobrar ele, né? Imagina, um exemplo claro disso. De fundo que não quer fazer esse movimento, mas que poderia. HGBS. Ele está cheio de monativo, que ele tem posição grande, e a gestão não quer se mexer, não quer se mover nessa direção. Se os cotistas chamarem, por exemplo, uma assembleia no HGBS e falar assim, HGBS, eu quero que você incorpore esses fundos. Acabou. A decisão dos cotistas, no final do dia, por mais que a gestão determine os caminhos que o fundo vai tomar, o dinheiro é nosso. Então, se a gente exigir que eles, não, você vai chamar uma assembleia no ABCP para incorporar ele ao HGBS. Acabou. Claro que ele não vai fazer isso porque a BCP tá cheio de rolo. Mas assim, foi o que veio da minha cabeça aqui que eu sei que ele tem de posição. Então assim, são movimentos que a gente tem que forçar o gestor a fazer. A gente já vê alguns fundos fazendo isso, por exemplo, o PVBI. O PVBI tá indo nessa direção. Tá indo atrás até do ONEF 11. Então assim, movimento muito bom. Eu espero que continue porque é a consolidação da indústria. Cara, não adianta vocês virem com esse papo fajuto de não, isso não pode acontecer, não sei o quê. Quer um exemplo? Estados Unidos, o maior REIT de lá, o Prologis, ele mordeu o segundo colocado, engoliu o segundo colocado. É como se fosse, para a gente trazer para fundo imobiliário, se o HGLG incorporasse o XPLG. E aí você vai falar comigo que não tem que ter consolidação do mercado? Óbvio que tem que ter. Passou da hora já, passou da hora de ter. Né? Então, espero aí que esse movimento ganhe força com o tempo, beleza? Isso aí, valeu, até a próxima, fui!